Você conhece a história da escola bíblica? Sabe a importância dela hoje? Eu sou Edivaldo Filho e eu sou professor da Escola Bíblica Hoje. Eu sou Bruno César e também sou professor da Escola Bíblica Hoje. Pois é, e hoje a gente queria conversar um pouco sobre a história e sobre a importância da Escola Bíblica, porque ela não só é importante para hoje, mas ela tem uma importância muito grande ao longo da história. Ela começa lá na Inglaterra, com um cidadão chamado Robert Hikers, lugar da Inglaterra chamado Gloucester, e era interessante porque esse lugar era um lugar que tinha muita violência e uma violência de crianças muito grande. É tanto que nesse lugar tinham crianças de 12 anos que já estavam presas. E ele tem essa ideia de começar uma escola. E essa escola, ela acontecia no domingo de manhã. Ele ensinava as matérias básicas, né, matemática e outras, mas também ensinava a Bíblia. E aí se tornou uma escola bíblica. Bom, a história da escola bíblica é muito importante porque alguns anos depois, essa cidade foi considerada uma das cidades com o menor índice de violência. As crianças que antes entravam na criminalidade, quando começaram a estudar na escola bíblica, não é, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, começou a ter uma mudança na vida, na postura daquela cidade. Eu vou usar uma palavra bem popular, ela se tornou uma cidade abençoada. É verdade, filho. E o interessante é que no comecinho da escola bíblica lá na Inglaterra, a igreja não concordou com aquela ideia. A própria igreja local não comprou a ideia, não concordou de trazer crianças da rua para colocar dentro do templo, crianças mal vestidas e tal. Mas depois outras igrejas, sobretudo na igreja anglicana, adotaram aquela ideia e com poucos anos havia alunos matriculados na escola bíblica, milhares de alunos ao longo de toda a extensão daquele país, né? E houve uma grande transformação pelo ensino dessas matérias básicas que você falou, mas também atrelados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma, né? E ao longo da história da igreja, nós percebemos que todos os grandes servos de Deus usados na obra de Deus, na pregação do evangelho, eram pessoas devotadas ao estudo bíblico na escola bíblica de sua época. Culto de doutrina, escola dominical. É verdade, é verdade. Inclusive a escola bíblica no Brasil, não é? Tem como a primeira lição oficial uma historinha no livro de Jonas, contada por Sarah Carley, esposa de Robert Carley, fundadores da igreja congregacional. E as grandes denominações aqui no Brasil, é claro, no mundo todo, parece que começaram os seus trabalhos de evangelização com classes de escola bíblica, né? Classes de escola bíblica e bem mais especificamente classes de escola bíblica para crianças, trazendo transformação para aquela sociedade, que esse é um dos objetivos e um dos propósitos da escola bíblica, não só preparar, mas trazer transformação para as pessoas. Há um texto na Bíblia, aqui no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que geralmente é lembrado só a primeira parte, fala de um perigo muito grande de quem rejeita o conhecimento de Deus. E na nossa geração, na nossa época, temos meios que quando a gente era criança, a gente não dispunha, né, como o acesso à internet, smartphones e tudo mais, mas hoje em dia nós estamos sendo abençoados por canais como a Escola Bíblica Hoje, inclusive. Mesmo assim, há muitas pessoas que rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. E veja só, em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, não porque faltasse oportunidade, né? E o texto continua assim: porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Então o conhecimento de Deus estava sendo oferecido na época do profeta Oséias, mas o povo estava, e a liderança de Israel estava rejeitando aquele conhecimento, que era o conhecimento sobre Deus. Eles iam sofrer maldições por rejeitar o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é a maior bênção que alguém pode ter. O profeta Jeremias falou no capítulo 9 de seu livro, versículos 23 e 24, assim, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Antes, se alguém quiser se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e em me entender, diz o Senhor. Esse é a maior bênção que alguém pode ter na vida, a bênção de conhecer Deus. Isso é possível através da palavra de Deus. É verdade, é verdade. E é bem interessante porque